O agricultor da Bahia, ele é muito profissional na seguinte questão. A gente está numa época, hoje é dia 9 de novembro, muita gente ainda está plantando. Que plantio que é esse? A gente sabe que é um ano de El Ninho, ninguém sabe qual a severidade desse El Ninho. A gente não sabe se vai ter muita água, se tem pouca água, quanto dessa água. Eu estava conversando com o amigo Robson, lá da Fazenda Mizotti, e ele falou uma coisa muito certa. Todo mundo sabe que é El Ninho. A gente não sabe qual a intensidade desse El Ninho, ninguém sabe. Né, Robson? Quando estiver vendo esse vídeo aí, um abraço. E aí, essa habilidade e essa técnica desenvolvida pelo agricultor, que isso é interessante, isso é único da nossa região. Parou de chover e o agricultor ele continua plantando, mesmo sabendo que a gente vai ter aí previsto uns 10 dias de sol. E que técnica é essa? É a técnica de colocar a semente com a profundidade dentro da umidade, né? Precisa, aquela umidade ela vai subir à noite e vai ser o suficiente para a semente inchar, emitir a raiz, romper a casca do solo e nascer. O que a gente nota? Em 2 dias, quando planta nessa situação, o solo bem, depois de uma chuva aí de 20 até 40, depende da carga que você pega, né? Às vezes 20 milímetros já faz todo o perfil, já vem de algumas chuvas, às vezes 40, às vezes 50, enfim, você tem um perfil formado, a caixa cheia, realiza o plantio, 2 dias, um dia para o outro muitas das vezes, né? Mas em 2 dias a semente está inchada, do segundo para o terceiro dia ela já emitiu uma raiz. Essa raiz que ele emite tem que ficar na umidade. Ficou na umidade, 4º dia ela vai começar, o que a gente fala, virar o pescoço. E essa fase aqui é crítica. Por quê? Se em cima tiver muito duro, que é o que a gente chama de cascão, ela fica lá embaixo mesmo, não rompe e morre dentro da terra. Existem 2 cascões, existe cascão e casquinha. Cascão é aquele quando você planta molhado e abre um sol de rachar em cima e você realmente não quebra, fica muito duro. E existe essa casquinha, que é aquela, como a gente está num dia muito quente, como é que está o clima? Plantou, estava úmido, mas depois ainda caiu uma chuvinha em cima e ele foi secando aos poucos, né? Tá muito quente, um sol forte, seca bastante a parte de cima, mas é um secar que você consegue quebrar fácil. Esse aqui, a semente, ainda mesmo no seu momento final ali de vigor, ela consegue romper e consegue sair. Então chega, é drástico, é um momento drástico, é um tipo de agricultura, é para quem tem estômago mesmo, mas ela consegue romper ainda, de hoje para amanhã, ela consegue romper e sair. Essa semente aqui ainda sai. Amanhã ela vai estar estourando aqui. Essa aqui por algum motivo ficou um pouco mais rasa, ficou uma situação e ela saiu. Então, muita fazenda, muita gente que a gente atende está fazendo isso aqui, fez essa técnica, tanto com feijão quanto com a soja. E muita gente fez mais arriscado ainda. Muita gente plantou olhando a previsão, tinha previsão de chuva, pouca chuva e sabia que abria sol depois. Isso aconteceu aqui no oeste da Bahia, é bom que fique documentado. O agricultor daqui ele é um guerreiro mesmo. Eu acompanhei muitas fazendas que a gente soltou o plantio, no pó, plantou, confiando em uma chuva que ia cair, porque sabia que depois dela, Michel, ia vir um período longo de estiagem. Então, assim, a fé do agricultor de colocar a semente no chão, confiando em uma chuva e que ela seja necessária, o suficiente para a semente nascer. Por quê? Porque a gente sabe que depois que a planta sai do solo aqui, ó, a raiz está na umidade lá embaixo, ela aguenta aqui uma semana, até um pouco mais. Ela é novinha. Ela faz uma raiz, ela enraiza, até bom para ela passar um período de estresse depois que ela nasce. Ela enraiza, a raiz vai bastante para o fundo, a raiz vai estar sempre atrás da umidade. É uma planta que enraiza bem. E como ela não tem muita folha, né, ela vai crescer que abre um primeiro par, antes de abrir o trifólio. Como ela não tem folha, ela não sofre com perda de água. Então é uma fase que ela aguenta até a próxima chuva que está marcando aí lá para o dia 19. Então isso é algo muito interessante do agricultor baiano, essa fé e essa coragem aliada à técnica de plantar com pouca umidade, fazer nascer com aquela umidade que tem no solo, sabendo que dali para frente não tem água. Isso aconteceu com muita gente infelizmente não foi bem sucedida em 100% do seu plantio. Uma grande maioria, acredito eu, teve êxito nessa técnica de plantar, vir a chuva, sair e aí a chuva ir embora e aquela umidade é que deu para poder germinar e se aguentar os dias que tem de seca. Isso é oeste da Bahia, isso não é para qualquer um, isso é para poucos. É por isso que essa região é maravilhosa e forma produtores tão profissionais. Valeu, pessoal. Um abraço.